Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas aqui é um café com a Yasmin, né? Porque muitos gostaram. E hoje o papo vai ser sobre a questão da energia dessa lua minguante. E eu, vou trazer sim uma tiragem hoje das cartas, né? Porque na outra semana eu não trouxe, só foi um mantra. Mas assim, eu tô sentindo assim essa energia mais de aterramento, né? Pra gente se aterrar, por isso que eu tô em pé. Hoje eu fiz um yoga, né, sobre essa questão energética de aterrar a energia, porque Gêmeos a gente sabe que é muito ar, é muito mental, então tem vezes que nossa mente fica a milhões. E assim, é necessário a gente ter essa presença também de não só ficar no mental, mas focar nossa energia assim na terra mesmo, né, para poder ter a presença do hoje, do agora, do instante, né? Porque é o agora que tá acontecendo, nem é o passado, nem é o futuro. E assim, bora conversar. Eu, ontem, eu tive uns insights, né? Sobre essa questão energética da semana. E pra mim veio muito essa questão do aterramento, né? E ainda mais sobre a questão das redes sociais. Porque eu não sei pra vocês, mas pra mim tem vezes que acaba me prejudicando, sabe? Porque a gente fica naquela rolagem ali do Rios, e aí quando você vê já passou horas, e aí, cara, vida é tempo. Então, como é que a gente é consumido, sabe? Porque esse tempo nos consome. E aí a gente, tipo, entregar a nossa energia para assuntos superficiais ou instantâneos, porque esse que é o Reels, né? A gente tá consumindo ali assuntos aleatórios, né? Então, eu trouxe essa consciência pra mim, né, de poder me policiar nas redes sociais, na questão de ficar ali no digital, né? E mexer agora mais com propósito. Porque comigo eu já vejo como um vício, sabe? Porque eu vou ali com propósito, aí tem vezes que eu esqueço, eu vejo outras coisas, e isso me prejudica muito. E com essa lua em gêmeos, eu acredito que é bom a gente ter essa atenção também, né? Porque a lua vai ficar minguante, que é algo mais de encerramento, da gente se fechar, né, pra gente entrar na nossa caverna e analisar, né, o que tá acontecendo nas nossas vidas que estagna a gente, sabe? Ou que a gente adia muito. Então, vamos tirar a carta. Eu molhei meu cabelo nesse frio pra secar. Então, qual é a energia dessa lua minguante, oráculo? Deixa eu ver qual saiu. É Hole, que é uma carta sobre partilha e renovação, que é a carta 25. Isso aqui é um ritual que tem. Tá vendo que tem um indígena, né, dançando. Dançando, porque quem dança, quem canta, o que seus males espanta. Então, super essa energia de lua minguante, que é a questão da renovação. Então vamos trazer isso, essa energia de não só ficar no campo mental, mas de agir. Porque o que adianta você estar ali escrevendo, né, para poder manifestar, ou tem várias ideias, só que aí você não coloca em prática. Então a gente tem que aproveitar essa energia da lua minguante primeiro para se recolher, analisar, sabe, analisar o que você tem que mudar para você conseguir atingir aquele ideal. Mas primeiramente você tem que saber qual é o ideal de ser humano, de objetivos, não sei, de metas que você quer atingir. E aí vai a questão do outro vídeo que eu tinha comentado, que o que realmente vem de você. Então, para a gente poder seguir metas ou ideais que a gente quer se tornar, a gente tem que ver da onde é que vem. Se vem de uma sociedade, se vem de uma crença ou se vem de dentro.
né? Então, de novo, eu vou falar aqui da meditação, né? Da importância de se recolher, de silenciar, né? No agora, assim, de ter a presença para você poder se autoanalisar. Eu vou dar uma dica que é a dica, assim, de escrita. Gente, a escrita é necessária porque, assim, na manifestação, quando a gente quer manifestar alguma meta, algum objetivo, a gente mentaliza primeiro e depois a gente escreve e a gente começa a agir. Porque não adianta você estar ali só escrevendo, só no mental e aí não tem a ação. Porque eu pego isso pra mim mesmo. Tem vezes que eu tô ali, nossa, no mental tem que mudar isso. Mas aí chega na hora, o que não agiu? Aí você fica já, quando chega o final do ano, você tem aquelas metas lá, quando você olha a lista, você não fez quase nenhuma. Aí fica frustrado, mas por quê? Porque não teve o agir, né? E tem vezes que essa questão do agir vem de algum medo profundo que você tem, daquela crença que, eu não vou conseguir, sabe? E aí, isso te deixa frustrado, porque você primeiro se limita no seu mental, pra depois nem agir, na verdade. Porque se você já se limita no seu mental, você não age, sabe? Então, a gente idealiza muito e aí, sabe, quer aquela perfeição pra começar a agir, em vez de só começar. Só começa, sabe? Se joga, se recolhe e vê. Pega aquela lista que você fez nessa virada de ano, se você fez metas, e olha, analisa. E primeiro analisa o que você colocou ali, se é algo que vem de você. Ok, Yasmin, me analisei, é algo da minha criança interior, eu sinto aquele entusiasmo, aquela empolgação, sabe? Ok, você analisou, é pra você. E aí depois que você faz, age. Mas para agir, você tem que analisar o que você tem que mudar para aquela meta ser batida. O que eu tenho que mudar em mim? Pega um exemplo de uma pessoa que você admira, olha as qualidades dela e fala, cara, essa pessoa tem isso aqui. Para eu chegar a esse nível, eu tenho que mudar isso e isso. Se é questão de organização, se é questão de ruído mental, se é questão de ter mais presença no agora, age. Se movimenta, gente, porque não dá, não tem como. Então é isso que é renovação, sabe? Para você se renovar, você primeiro tem que se libertar do que tá te limitando, porque não adianta. Eu vou fazer um banho de erva aqui, eu vou acender um incenso, eu vou fazer aquele mantra, aquele ponopono. Mas ok, você fez tudo isso, mas você primeiramente não muda aspectos básicos do seu ser. Vai ser fácil? Não. Não é fácil. Sabe? Porque se fosse fácil, tava todo mundo aí, né? Na presença, no agora, sabe? E se fosse fácil, a humanidade não estaria do jeito que está, né? Com guerras, com problemas de desigualdade, enfim, muitos quesitos assim que se a gente olhar profundamente é uma falta que cada ser tem dentro de si. É o medo de olhar para si mesmo. Então, a gente tem que fazer uma limpeza primeiro na nossa casa para a gente poder se expandir, se abrir para o novo. E essa limpeza na casa não falo só em questão material, eu falo em questão do ser. O que você tem medo? Eu pergunto para você, o que você tem medo? Então hoje a dica minha que eu vou dar para meditação, né, nessa lua minguante, é o que você tem medo. Sabe, quando chega aquela fase, sabe, que você sente uma angústia, mas aí em vez de você silenciar e você poder, sabe, se autoanalisar, você vai para uma tela. Gente, isso é falta. É falta de si próprio. Eu fiz isso ontem. Eu senti um desconforto, né? Mas aí, em vez de eu ficar rolo na tela, porque eu comecei a fazer isso, na verdade. Eu senti o desconforto, aí eu fui pro celular. Só que aí eu fico me autoanalisando, né? Eu fico, cara, isso aqui não faz sentido. O que eu tô fugindo?
Aí eu falei, tirei o celular, deixei tudo no escuro e fui meditar. E aí sim eu tive uma conexão, sabe, um medo de estar consigo mesmo, sabe? Então, tem muitas, sabe, vertentes, assim, coisas que tem dentro da gente, assim, inseguranças, que na verdade é o medo de estar só, né? Porque tem vezes que a gente sai para lugares, ficam até em relacionamentos tóxicos por conta disso. Porque você tem esse medo. Só que quando a gente começa a analisar que a gente sempre vai estar na nossa própria presença, não tem pra onde correr. Mesmo quando tá aquele falatório mental, você vai correr pra onde? É você, cara. Não tem. Não tem pra onde correr. Então é se olhar e se perceber. Então tá, ok. Se eu vou nessa existência que eu tô aqui como humano, eu vou estar na minha presença. Então por que a gente não tem uma presença, sabe, de amizade? Ah, eu vou ter uma presença de amizade comigo mesmo. E aí que entra o autoconhecimento, que é analisar quando aquele falatório começa, é analisar crenças, é analisar também questões que você fica repetindo, sabe? Aqueles ciclos que se repetem. Porque, cara, o que você manifesta é o que tá dentro de você. E eu peguei muito comigo a questão assim, quando uma pessoa me incomoda, aí eu me pergunto, o que é que tá me incomodando? Porque se essa pessoa tá me incomodando é porque tem alguma coisa nela que reflete em mim. Só que em mim eu não quero ver, mas no outro eu vejo, sabe? Então, é muito bom a gente se autoanalisar através do outro também, né? Porque é nos relacionamentos que a gente aprende muito, sabe? Com o outro, com aquelas pessoas que a gente vive diariamente. A gente se vê e aí a gente, sabe, faz uma experiência mesmo, uma pesquisa. É isso, uma pesquisa sobre si próprio. E não ficar, gente, só nas questões, sabe, artificiais. Porque quando a gente pensa na vida, e aí é tão breve, mas é tão breve porque a gente fica tanto na nossa mente, a gente fica tanto no antes ou do depois, que a gente não curte o processo do agora. Então eu acredito que a gente deve cultivar todo dia se melhorar, mas se melhorar pra si, sabe? Porque, cara, na rede social ninguém liga. Ai, eu postei foto, saí aqui, vou postar uma foto. Ninguém liga. Vou falar a verdade, ninguém liga pra nada. Então, se for fazer, faça por você, sabe? Faça por você. Esse vídeo que eu tô gravando por mim. Eu nem sei se alguém vai assistir, se vai ter like, se vai ter seguidor. Não sei. Mas é porque eu aprendo assim. Eu compartilhando sobre a expressão da fala, eu me analiso também. Então, isso aqui eu faço por mim também, porque é um estudo sobre mim, sabe? Então, só começa. A energia da semana é essa. Pega essa energia, a terra. E outra, renovação, a gente tem que limpar primeiro nossa casa, que é o nosso interior. E é constante, porque não é progressivo a evolução, ou que você vai mudar do dia pro outro. Não. É um estudo diário de si. É aceitar aspectos densos do seu ser para poder modificar. Isso é alquimia. É a alquimia do ser. Para muitas pessoas que eu tô aqui, ela é zen, ela sabe de... Gente, para quem me conhece de verdade sabe como, né, como eu estou sendo. Tem vezes que eu perdo o juízo, tem vezes que, ó, a mente aqui, ó. Só que quando a gente começa essa questão de percepção, a gente começa a ter um controle maior, sabe? Tipo, filtrar o que entra na sua mente. Mas que eu sou 100% eu não sou.
Então, eu sempre gosto de retratar essa visão, porque tem pessoas que idealizam muito, sabe? Tem gente que manda mensagem no Instagram e fala: Meu Deus, eu queria ser igual a você. Ai, que não sei o quê. Ai, você. Gente, eu sou um ser humano como qualquer outro. E quem convive comigo diariamente sabe. Tem vezes que estou ansiosa, tem vezes que eu estou. Tem vezes que eu estou surtando pra depois ir meditar. Porque pra se tornar um hábito é algo. Porque não sei se vocês perceberam, mas um hábito negativo na nossa vida é muito mais fácil de ser inserido. Mas um ato positivo, meu irmão, custa. Então é isso, gente. Lua minguante. Analise suas metas. Analise o que você precisa mudar. Porque essa carta que saiu é de um ritual indígena que tem, que é através, né, desse fogo sagrado que eles tiram, né, que eles dançam, né, tem um chocalho lá que é o maracá, que aí você, através do som, você transmuta. Então, a dança também, quando eu gosto muito de comentar de dançar com a vida, é porque quando a gente dança, pode ser na chuva, pode ser no sol, você está se movimentando e nesse movimento você não está parado. Mesmo que tem vezes que é devagar, mas dança. Nossa, eu tô numa bad, dança. Mas eu falo de um dançar, é um dançar com a vida, é um dançar com o universo, é um dançar transcendental assim, que é um dançar com uma leveza também. E quando apertar aí, você dança com mais força. Por isso que é muito bom se relembrar, né? O que a gente preza na vida. Então, medite por que você sente esse medo dentro de si, o que você precisa mudar e parar com essa ruminação mental e se autoanalisar. Aproveite essa energia da lua minguante, porque a lua minguante é se recolher, sabe? E tem gente que não acredita, né? Ah, mas a lua, o que a lua tem a ver? Se a gente puder observar não só a lua, o sol, tudo que há, tudo que existe, tem um significado na nossa vida, influencia a nossa energia. Por isso que é muito bom a gente ter consciência, sabe? A gente ter consciência de como funciona o universo, ter consciência de como nós funcionamos, que nem isso a gente sabe ainda, né? A gente já construiu máquinas, robôs, mas manual para como funciona essa mente humana, não, né? Então, cada ser tem sua autenticidade, tem sua individualidade, mesmo a gente sendo uma mesma espécie, cada um é único, cada um tem sua importância nesse fluir da vida, nessa movimentação, nessa dança. Então dance, dance com sua verdade. Dance e não tenha medo de cair, não tenha medo de gritar, não tenha medo de se expressar. Aproveite essa energia da lua minguante para se libertar de padrões que te limitam. E tá ficando grande o vídeo. Gente, eu quero falar só um pouquinho, mas aí fica grande o vídeo. Ai, meu Deus. Deixa um like, curtam, comentem, compartilhem, que esse é um café Caias. Meu café até esfriou de tanto que eu falei. Mas é isso. Energia de hoje é renovação. Então se liberte. Bora dançar com a vida!